Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Diz assim o texto sagrado, Lucas 5, a partir do verso 1. Um dia estava Jesus às margens do lago Genezaré, e as multidões o apertavam para escutar a palavra de Deus. Então viu 2 barcos dos pescadores que haviam deixado na praia, enquanto lavavam as suas redes. E subiu em um dos barcos que pertencia a Simão, e lhe pediu que afastasse um pouco da margem. E logo se assentou e ensinava a gente, as pessoas, desde o barco. E quando acabou de falar, disse a Simão: leva o barco para as águas mais profundas e lancem ali as vossas redes para pescar. Mestre, temos trabalhado toda a noite. Em outras traduções vai dizer: mestre, estando trabalhando duro a noite inteira, não pescamos nada. Respondeu Simão: mas como tu mandas, lançarei as redes. Em outras traduções vai dizer: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E assim o fizeram e recolheram uma grande quantidade de peixes, e as redes quase se rompiam. Então chamaram por sinal os companheiros que estavam no outro barco, para que lhes ajudassem. E eles se aproximaram e encheram os 2 barcos de tantos peixes que quase começaram a afundar. Amém? Pai, te damos honra, glória e louvor. Muito obrigado, Jesus, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu farás. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos diante da tua santa escritura para ouvirmos a tua voz. Senhor, fala conosco, assim como um pastor que conduz as suas ovelhas para fora do aprisco, para fora da zona de limitação, para fora do ambiente, Senhor, de limitações, Senhor. É isso que queremos sair da nossa zona limitante. Leva-nos agora para um lugar de confronto, para um lugar de crescimento e, sobretudo, Senhor, para um lugar de revelação. Fala conosco. Que o Senhor me use como um canal simples, como um expositor claro da tua palavra, que não seja palavra de homem, mas que seja poder de Deus. Que não seja interpretação textual apenas, mas que seja rema, palavra revelada. Senhor, tu és o nosso pastor, e contigo nada nos faltará. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui é o Senhor quem tem nos dado a vitória. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Irmãos, na vida nós temos uma atração, um desejo, uma alegria. O ser humano, na tônica da vida, tem um certo fascínio por começar novos projetos. O ser humano tem um desejo ardente, latente no seu coração, e quando estamos emocionalmente saudáveis, equilibrados, quando estamos, digamos assim, no controle das nossas faculdades mentais, psicológicas, a maioria de nós tem um desejo por começar. E quando eu falo começar, quando eu digo começar novos projetos, parece redundante, mas é possível começar projetos antigos. É possível começar sonhos de outrora. É possível, então, você estar startando coisas que já estão com você há algum tempo. Mas eu quero me ater nesse início da mensagem falando sobre os novos começos. Isso é algo que para o ser humano causa em nós uma alegria, causa em nós uma manifestação de abertura. A maioria de nós sabemos que existem alguns aí que têm um comportamento mais ortodoxos, né? Aqueles que são mais tradicionais, que não gostam muito de mudanças, que não gostam muito de novidades, mas a grande massa, o senso comum,
é atraído e gosta de novos começos. Foi o próprio Senhor Deus quem colocou esse desejo no homem, esse desejo de não ficar estagnado, esse desejo de movimento, esse desejo de correr para novos ambientes, para novos projetos, para novas etapas. Deus nos criou de maneira cíclica e Ele fez isso de maneira proposital. Quando nós vamos ver a criação do mundo, a criação do universo, nós vamos ver Deus fragmentando o tempo. Deus vai facetando o tempo, dividindo o tempo em compartimentos, em ciclos. Deus poderia ter feito na história da existência, essa nossa história, nesse plano natural que nós chamamos de vida terrena, Deus poderia ter feito um único dia, por exemplo. Ele poderia ter feito um tempo contínuo, um tempo que não fosse findável e de recomeços nessa existência. Ele poderia ter feito um único dia até a sua volta. Mas nós vamos ver o próprio Deus, que fragmentou o tempo em dias, em meses, em anos, que colocou luminares maiores e menores nos céus para controlar o tempo, para determinar tempos e estações. Foi Deus quem fez isso. Nós vamos ver esse Deus que era poderoso para criar tudo de uma só vez, para estabelecer tudo em um só momento, para fazer tudo de uma só fase. Ele, o próprio Deus, vai estabelecer a criação do universo em ciclos, em dias. Deus, que é todo poderoso, gente, poderia ter criado o mundo em um só dia. Deus, que é todo poderoso e não falta nele nenhuma virtude, poderia ter feito todas as coisas e criado de uma só vez. Mas não foi assim a metodologia de Deus, não foi assim que Deus o fez. E Deus então, quando cria o mundo, nós vamos ver lá em Gênesis 1, que o próprio Deus vai fazendo isso em etapas. No primeiro dia, a Bíblia vai dizer que no princípio, Gênesis 1, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz, ela era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Algo importante a ser considerado na criação de Deus, e quando eu falo a criação, não apenas a criação do universo, mas tudo de novo que Deus vai criar na minha e na sua vida, também é debaixo dessa sentença criativa de Deus. A maneira como Deus criou as coisas do lado de fora, também é a maneira pela qual Deus vai criar do lado de dentro. A maneira como Deus criou as coisas materiais, tangíveis, do lado de fora, também é a maneira pela qual Deus vai criar as coisas dentro da nossa mente, do nosso coração. Os sentimentos, as revelações, a metodologia de Deus não mudou. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, quando nós olhamos para a criação do mundo, nós vamos ver a metodologia de criação de Deus, de como Deus cria coisas novas. E o texto vai dizer que no primeiro dia, Deus cria a terra era sem forma, era vazia, e Deus libera luz, Deus ilumina o ambiente. Por que Deus iluminou? Por que Deus criou a luz? A criação da luz não era apenas para deixar a terra numa condição habitável, não era apenas para criar uma condição estética, mas o propósito de Deus ao criar a luz é que Ele iria criar seres com visão. E esses seres teriam uma capacidade de observação, de contemplação. E na contemplação, na observação, na interpretação do que estava do lado de fora, as pessoas criadas por Deus iriam ter também um encontro com o seu Criador.
É por isso que Deus não te criou para andar nas trevas. É por isso que Deus não te criou para andar em lugares que não tem luz. É por isso que Deus não nos projetou para andarmos em lugares aonde não tem possibilidade de contemplação do que está à nossa volta. É por isso que as nossas ações não são para ser feitas nas trevas, mas para serem feitas manifestas na luz, diz a palavra. É por isso que na tua casa eu declaro em nome de Jesus, será um ambiente iluminado pela palavra de Deus, e ali haverá discernimento do que está acontecendo à sua volta. Nem tudo que contemplamos é bom, mas tudo que contemplamos debaixo da luz é a verdade, e se é a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu quero começar essa mensagem te dizendo, o Deus que lá atrás, no primeiro dia, criou os céus e a terra e declarou, haja luz, nessa manhã está dizendo, vocês viverão na plena luz para a glória de Deus, e vocês verão a verdade da vida, seja boa ou ruim, a verdade vai libertar para a glória de Deus. De maneira poética é bonito, de maneira poética é relevante, de maneira poética é plástico essa introdução. Mas na prática também é poderosa. Porque um casamento que está nas trevas até existe convívio. Mas aquela área de trevas, aquela área de falta de luz, torna impossível o avanço, o progresso, a continuidade e, sobretudo, torna impossível a liberdade no casamento. Uma sociedade onde existem lugares onde a luz não entra, torna impossível o progresso, torna impossível que Deus faça avançar aquela estrutura. Por quê? Porque tem uma área de trevas, e aonde existe treva precisa ter luz, porque se não tiver luz, não tem contemplação da verdade, e sem verdade não tem Jesus. Quem sabe você está vivendo dias difíceis e enfrentando momentos de trevas, momentos de caos. Deus, quando cria o primeiro dia, Ele vai fazer algo excepcional. O texto diz que Ele vai liberar luz e vai fazer separação entre luz e trevas. Esse texto, fazer separação, seria desnecessário. Se quando Deus dissesse haja luz, as trevas fossem embora. Mas de maneira sobrenatural e incompreensível para a ciência, quando Deus criou a luz, não se sabe quanto tempo, não se sabe o espaço cronológico para quantificar quanto tempo essa situação ocorreu, mas a Bíblia deixa claro, ocorreu. E o que ocorreu? É que houve um tempo em que Deus disse, haja luz, a luz existiu e as trevas permaneceram. E Deus precisou fazer separação, distinção entre as trevas e a luz. O que significa dizer que em um tempo a luz e as trevas habitaram no mesmo ambiente. É aquela pessoa que já está debaixo da luz da palavra, mas no seu coração ainda existem os nevoeiros do passado. É aquele casamento que agora está andando na progressão da luz de Deus, mas ainda existem as áreas encobertas de um para com o outro. É aquela vida profissional que você já alinhou, agora eu vou andar na luz, agora eu vou fazer o que a luz manda, agora eu vou andar debaixo da regra, agora eu já entendi, está iluminado, mas os comportamentos ainda às vezes são de trevas. Conosco às vezes isso acontece, estamos na luz, vivendo uma vida de retidão, mas a velha criatura às vezes vem das trevas para botar aquela palavra que não deveria estar. Luz e trevas coabitando. Durante um período da história isso ocorreu e nós vemos isso acontecendo ainda hoje.
Só que o mesmo Deus que disse haja luz é o mesmo Deus que em nome de Jesus, nesse mês de março, vai declarar a sentença que haja separação entre luz e trevas para a glória de Deus. Quando Deus cria o universo em dias, quando Ele vai fazendo, vai criando o universo, Ele vai fazendo no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e o método de criação, a ferramenta de Deus é a palavra. Deus não se envolveu fisicamente, Deus não tocou fisicamente na criação, não. Deus, para criar, apenas liberou a palavra. E disse Deus: separe-se as águas. E houve separação, e criou-se então os céus. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu, e apareça porção seca. E assim foi, e chamou Deus ao ajuntamento das águas mares, e a porção seca a terra. E disse Deus que a terra produza erva verde, erva dando semente, árvore frutífera, cujo seu fruto esteja nela, segundo a sua espécie. E assim foi, Deus falando. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, macho e fêmea os criou. Deus os criou à sua imagem, à sua semelhança. Deus falou, Deus disse. Então a forma de Deus criar algo novo é falando, através da sua palavra. E é assim que hoje Ele continua fazendo para criar algo novo na minha e na sua vida agora. É com a palavra. Quando Ele libera a palavra, Ele não está te dizendo talvez. Quando Deus fala, foi Ele quem disse: assim como a neve e a chuva descem do alto e para lá não voltam, sem antes regar a terra e produzir semente ao que semeia e pão ao que come, assim será toda a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, sem antes fazer aquilo para o qual ela foi enviada. Então, se Deus disse para você: você vai e acabou. Se Deus disse: vou te levantar, Ele vai te levantar, quer o inferno queira ou não, e acabou. Palavra de Deus não varia, palavra de Deus não muda. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Falando Deus, quem impedirá? Então a metodologia de criação de Deus continua sendo a mesma. Põe aqui tua atenção. Se Deus te deu um desafio, dizendo que você vai construir, que você vai abrir, que você vai ter o teu negócio, que algo novo vai acontecer na sua vida. Se Deus te deu a palavra, presta atenção. Talvez o que você precisa fazer é começar uma empresa. E hoje você não tem recurso algum. Presta atenção. O recurso não é o começo do teu negócio. O teu negócio já começou, meu amigo. O teu negócio começou quando Deus liberou a palavra. Se Deus disse que você vai, como é que eu vou? Não tenho recurso para sair de Blumenau, como é que eu vou chegar lá? Se Deus disse, no mundo espiritual a tua viagem já começou, é com a palavra. Tudo que Deus vai fazer por intermédio da palavra. João 1 vai dizer que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e tudo foi feito por meio da palavra. Pois bem, o texto vai dizer que no sétimo dia, Deus descansou da criação. No sétimo dia, Deus descansou da sua criação. Passou 7 dias, 6 dias criando, e no sétimo dia, descansou. Agora a pergunta é: como um Deus todo-poderoso e perfeito se cansa? Agora a pergunta que precisa ser respondida é: como um Deus que cria o universo precisa de tempo para descansar? Esse descansar do sétimo dia não era um descansar de recuperar energias ou forças. Esse descansar do sétimo dia era um descansar de contemplar o que já havia sido feito. Então olha o comportamento de Deus que Ele espera que nós, seus filhos, tenhamos. Primeiro Ele fala. E quando Ele fala, Ele cria. Primeiro Ele libera uma palavra para você.
Primeiro ele libera uma palavra para mim. E uma vez que a palavra foi liberada, no mundo espiritual o negócio está pronto. Agora é no tempo dele para se materializar na terra. Mas eu já vivo na terra com aquilo que eu tenho no céu. Uma vez que Deus falou, Ele criou. E uma vez que Ele criou através da palavra que Ele falou, sabe o que Ele faz? Descansa. 6 dias falando, Deus não se cansou de falar. 6 dias liberando palavras, e no 7º dia, depois que Ele falou, o comportamento de Deus qual é? Depois que eu disse, Ele descansa. Você já tem uma palavra de Deus no seu coração, você já tem uma promessa que Deus falou, você já tem uma palavra pelo menos aí, então descansa nessa palavra. Se Deus falou, vai acontecer, descansa. Porque a história não continua antes do descanso. Pasmem. O 8º dia não veio sem passar pelo 7º dia, o dia do descanso. Tem algo poderoso da parte de Deus sendo liberado sobre a minha e a sua vida, mas não virá antes do descanso. Em quem? Em Deus. Não estou dizendo e fazendo apologia para você sentar e esperar e aguardar, não. A palavra oração é orar e agir. Que nós devemos ser proativos, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos é a Bíblia que diz, façam conforme as suas forças. Que nós não devemos ser vagarosos no cuidado, diz a palavra, ou seja, trabalhem. Mas agora tem coisas que só Deus faz. Se Deus liberou uma palavra, o 8º dia, o dia que você vai usufruir dessa palavra, só virá depois do dia do descanso. Em nome de Jesus, que esse mês de março seja um mês de nós descansarmos na palavra de Deus. De nós trazermos à existência aquilo que nos dá esperança, de nós buscarmos no passado as palavras liberadas. E talvez você está aqui dizendo, pastor, eu não tenho nenhuma palavra, então eu vou te relembrar ou te fazer conhecer promessas que já estão sobre a tua vida. A primeira delas e que você precisa descansar é, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Não vai escapar ninguém. Um dia toda a tua casa vai se render e vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas hoje eles se opõem à minha fé, mas hoje eles não deixam eu vir na igreja, mas hoje é uma guerra para chegar até aqui. Você talvez seja no 5º dia, no 4º dia, mas eu vou te dizer, descansa. O 7º dia foi feito para isso, para descansar. E depois do 7º dia começa o usufruto da terra. Outra palavra que nós sabemos que carregamos, mas que esquecemos ao longo do caminho, é que o Senhor Jesus é o nosso pastor. E com Ele nada nos faltará. Ele nos faz repousar. Olha Deus dizendo. Vocês não têm apenas Deus como um Criador que está ensinando vocês a descansar, mas também tem um Filho que é o pastor das nossas almas, e o Filho está dizendo, descansem, eu vou levar vocês a pastos verdejantes, eu vou levar vocês às águas tranquilas. Não vai faltar alimento e não vai faltar descanso para aqueles que têm Jesus como pastor. Descansa o teu coração, não vai faltar, a tua casa não vai cair, porque está firmada na rocha, e a rocha é a palavra de Deus, Jesus Cristo. Por que Deus cria o mundo em dias então? Uma mensagem clara, de Deus mostrando para mim e para você, conhecendo a minha e a sua essência. Deus vai fragmentar o tempo em dias, o próprio Deus vai dividir o dia em manhãs e tardes, em noite e dia, momento de luz e momento de trevas. Deus divide o dia em ciclos, em fases, para nos dar uma mensagem clara, de que a nossa natureza humana, ela necessita de novos começos, ela necessita de novos ciclos, ela necessita ter uma energia renovada para as novas etapas, e isso acontece sempre que a gente se depara com um novo tempo. Por que Deus criou a noite e o dia e não fez só noite ou só dia? Porque quando você tiver um dia mau, quando você tiver um dia difícil, e isso acontece, no mundo teremos aflições,
Evangelho não é uma redoma de vidro que te protege, não. Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Evangelho é uma boa notícia, mas é uma boa notícia onde? No meio de um caos. É uma boa notícia onde? No vale de sombra e de morte, mas nós não teremos mal algum, porque Jesus está conosco. No mundo teremos aflições, não dá para fugir. Mas quando o dia for mal, olha o que Deus preparou. Esse dia não será contínuo. Esse dia não será sem fim. No final desse dia vai surgir uma noite. E essa noite é um sinal de Deus para quê? Descansa, meu amigo. Basta a cada dia, luz, fase, ciclo, o seu próprio mal. Chegou a noite, sacode a poeira, deixa o jaleco pendurado e vai descansar. Chega de ficar doido levando serviço para casa, chega de ficar doido tentando resolver o que não deu, chega de perder o seu dia com a família que começa à noite para muitos, porque o dia foi mal. Ei, o dia pode ter sido mal, sabe para que serve a noite? Davi, ele viveu uma vida de pelo menos 10 anos de perseguição. Ele foi ungido rei, e depois que ele recebeu essa unção, o rei que estava no lugar dele começou a o perseguir ferozmente, e ele passa pelo menos 10 anos fugindo, em cavernas, em abismos, em desertos, 10 anos, foi Deus quem o ungiu, ele não pediu, Deus foi na casa dele, ele não estava nem em casa, Deus mandou chamar, ninguém senta na mesa enquanto esse menino não chegar, e Deus o ungiu, Davi não pediu. E a promessa é: esse menino vai governar, esse menino vai ser o rei de Israel. E quando ele recebe a palavra e a promessa e a unção, a perseguição começam. Porque tudo de valioso que eu e você carregamos gera uma oposição do inimigo. Mas essa oposição não é para desistência, é para dizer: você está no caminho certo. Aí Davi, no meio dessas perseguições, ele vai escrever o Salmo 19. E o Salmo 19 é extremamente poético, fala sobre a criação, sobre a contemplação do universo, mas vai dar uma aula sobre para que serve a noite. Davi vai dizer: os céus declaram a glória de Deus. Perseguido no meio de uma caverna, quando ele botava a cabeça para fora e conseguia ver os céus, ele não se queixava, ele não se lamentava. O fato de olhar para o céu no meio da guerra, ele dizia: os céus declaram que o meu Deus continua no controle. Os céus declaram que o Senhor continua olhando para mim. Todas as vezes que eu levanto os meus olhos para os céus, eu sei, eu não estou sozinho. O Deus que criou os céus e a terra continua cuidando de mim. Ele está no seu controle absoluto. Ele está no seu trono de glória. Ele é Deus. Os céus declaram a glória de Deus. Ele não olhava para o céu com medo. Ele não olhava com medo do futuro. Ele não olhava com ansiedade, não. No meio das cavernas, a possibilidade de ver o céu era: os céus declaram a glória do meu Deus. No final do dia, quando o dia estava acabando, ele dizia: o firmamento. E no começo do dia ele dizia: o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando o dia começava, ele não dizia: meu Deus, que tragédia, mais um dia, Senhor. Quando o dia estava acabando, ele não dizia: ai, uma carreta passou por mim. Não, o firmamento para Davi era Deus dizendo: as minhas obras estão com você, a minha palavra continua valendo. Não te esqueça, Davi, que mesmo no meio da perseguição, aquele que te deu a palavra, ele é fiel para cumprir. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Olha a sabedoria de Davi. Ele está dizendo que um dia vai declarar coisas para o outro dia. Um dia vai escrever coisas na página em branco do outro dia. E o que é isso? Usar a experiência do dia de hoje, para não tropeçar amanhã na pedra que tropeçou hoje,
para não cair no caminho errado amanhã, no que caiu hoje, mas usar desse dia e fazer desse dia uma declaração: ei, até aqui foi choro, ei, até aqui foi difícil, ei, até aqui eu tropecei, mas nessas pedras eu não vou mais tropeçar. Esse dia vai declarar sabedoria para o outro dia. Um dia faz declaração ao outro dia, e agora ele vai falar da noite. E uma noite mostra sabedoria à outra noite. Davi ensinando para nós: quando esse dia for terrível, quando você estiver mal, quando tudo estiver dando errado nesse dia, agradeça ao Senhor quando a noite chegar. Porque a noite vai mostrar sabedoria à outra noite. Davi estava dizendo: olha, o dia foi mal, eu fui perseguido, eu passei por lugares difíceis, eu estou aqui, não estou nem entendendo porque toda essa guerra contra mim, mas eu vou extrair sabedoria do que aconteceu hoje. E durante a noite não é para chorar apenas, durante a noite não é para se lamentar, não, a noite é para ficar fazendo uma reflexão, ponderando. Porque muitas vezes é isso que a gente faz: o dia foi ruim, mas foi ruim porque nós não nos preparamos, foi ruim porque nós não nos apresentamos como deveria, foi ruim porque a gente procrastinou, foi ruim porque nós tivemos uma parcela de culpa. E o que Davi fazia? Ele examinava aquele dia. E quando chegava a noite, ele tinha uma sabedoria extraída daquele dia, ainda que fosse mal. E aí no outro dia ele usava aquela sabedoria, e aí ele disse: uma noite mostra sabedoria a outra noite. O que significa dizer: a cada noite que chega eu estou mais sábio, a cada noite que chega eu estou mais preparado, a cada noite que chega eu estou mais em paz, a cada noite que chega eu estou mais perto do meu Deus, a cada noite que chega eu estou mais entregue, estou mais confiante nele, eu estou mais escondido nele. A noite também representa aqueles períodos onde a gente não enxerga bem a saída. São aqueles períodos que você sabe que tem que avançar, que você sabe que tem que dar uma guinada na sua história, mas você está tateando, falta luz, falta clareza, é difícil de encontrar uma resposta, e a noite ela representa isso, pouca visibilidade. Para alguns a noite ela representa um ano pandêmico, um ano de falência, um ano de perdas, um ano de dissolução de sociedades, um ano de traições, enfim, um ano difícil, uma temporada difícil, é uma noite. Aí Deus não criou só a noite, Ele criou também o dia. E aí a Bíblia vai dizer que você pode estar assim vivendo um período de noite, um período noturno, de pouca visibilidade, de dores, de choro. E aí Davi vai dizer no Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não vai ser noite eterna, meu irmão. Não vai ser choro eterno, meu irmão. Não vai ser derrota eterna, minha irmã. Esse choro vai acabar e a alegria vem pela manhã. E o que é que bota fim a uma noite? O nascer do sol. E sabe quem a Bíblia chama de sol da justiça? Sabe quem Abacuque disse? Sabe quem Malaquias disse que é o sol da justiça? Ele disse: mas para vocês nascerá o sol da justiça, trazendo debaixo das suas asas a cura, e vocês então sairão e saltarão alegres como bezerros da manada. Jesus é o sol da justiça. Jesus, no livro de Apocalipse, ele vai dizer: eu sou a resplandecente estrela da manhã. Jesus está dizendo: o sol que brilha pela manhã não é apenas um astro celeste, mas ele representa quem eu sou na vida do meu povo. Eu sou a resplandecente estrela que brilha pela manhã. Se até hoje foi choro, se até hoje foi dificuldade, que hoje seja amanhã do sol da justiça se levantar sobre você, e esse choro acabar, e a alegria do Senhor iluminar o teu coração. A bondade de Deus em fazer os ciclos, a bondade de Deus em não fazer tudo de uma vez só, mas nos dar noites e manhãs, tardes, dias, fases aonde a gente pode começar. Foi ruim o dia anterior, glória a Deus, acabou, vamos embora para o próximo. A noite foi ruim, enxuga o choro,
lava o seu rosto, faz o que Davi fez, confiando no Senhor quando orou, jejuou, se vestiu de pano de saco de cinzas, pedindo a Deus que o seu filhinho que estava doente não morresse, e não aconteceu. Infelizmente o menino partiu. E quando ele soube da notícia da morte do menino, o que ele fez? Se levantou, se banhou, botou uma veste e começou a se alimentar. As pessoas que estavam à sua volta disseram: meu Deus, enquanto ele estava mal, você jejuou, orou, e agora a notícia vem da morte e você se levanta. Davi estava dizendo: olha, para onde ele foi, um dia eu irei, mas eu não poderei trazê-lo de volta. Então o que eu posso diante da morte é continuar vivendo a vida digna que vai me levar um dia de volta para casa. Você que está enfrentando períodos assim, de separação, de luto, de dor, em o nome de Jesus, que você se lembre do que fez Davi, que chorou, que pranteou, que buscou e lutou pela vida do seu filho, mas uma vez sabendo que ele estava com o Senhor, ele decidiu: eu vou viver essa vida dignamente, porque eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele se levantará, e para lá onde a minha família está, um dia lá eu estarei, mas eu não vou antecipar essa ida, eu vou continuar lutando, porque foi para isso que Deus me chamou. Uma outra área que não brilha tanto aos nossos olhos, que não é tão glamurosa como um começo, que não é tão badalada como começar, que não nos atrai tanto como um começo, mas que é talvez até mais importante, não mais, mas de maneira igualitária, se colocarmos em uma balança, eu creio que elas se equivalem. É um tema que para nós, seres humanos, é difícil de abordar, é difícil de aceitar, e na maioria das vezes nós fazemos pouco caso dessa outra área da vida que é tão importante e inevitável. E essa outra área chama-se recomeços. Nós não ficamos tão animados em recomeçar como começar. Nós não colocamos o nosso dispêndio energético, a nossa fé, a nossa crença, os nossos recursos de maneira tão voluntária como fazemos quando estamos começando. Recomeçar implica em reconhecer, primeiro, que aquilo que deixamos para trás, que aquele projeto que ficou estagnado, que aquela atitude que ficou paralisada, que aquela área da vida que hoje está inerte, ela é relevante e que precisa ser retomada. Não é tão glamuroso recomeçar a faculdade do que quando a gente passou no processo seletivo e disse: passei, entrei e me matriculei. Não é tão glamuroso pegar o instrumento que está engavetado e voltar a tocar e recomeçar a fazer aquilo que Deus te chamou, do que o dia em que você comprou o instrumento e começou a fazer a aula. Mas vou te dizer que é tão necessário e tão importante quanto o primeiro dia. Existem coisas na minha e na sua vida que precisam sim de um recomeço. E recomeçar dói. Dói porque nós percebemos que se estamos recomeçando é porque é relevante. Não deveria ter sido paralisado. E dói porque vemos um tempo perdido enquanto estava inerte. E aí vem: se eu não tivesse parado, já teria concluído. Se eu não tivesse descontinuado, agora eu já estaria usufruindo da conclusão. Recomeçar é algo que para nós causa até uma certa repulsa. Porque para alguns recomeçar implica em perdoar. Recomeçar implica em abrir mão da sua razão, abrir mão do contexto no qual a paralisia começou. Alguns não pararam porque desejaram, pararam porque foram forçados. Pararam porque foram traídos, pararam porque foram abandonados, pararam porque foram enganados, pararam porque adoeceram.
Mas a verdade é que pararam. Se passarmos uma peneira, um pente fino na nossa existência, eu creio que todos nós vamos encontrar uma ou outra área que precisa de recomeço. Uma amizade, quem sabe, que para você é valiosa e algo aconteceu e ela se rompeu, mas lá no fundo você sabe, precisa reatar. Um nível de intimidade entre o casal que algo aconteceu e aquela intimidade foi estagnada, mas vocês sabem, é preciso recomeçar. Recomeçar às vezes é tão doloroso que nós não temos força, não temos mais recursos, não temos mais capacidade emocional. É aquele momento que a gente diz: Senhor, eu não consigo mais. E a boa notícia é que quando você estiver diante de uma situação que você sabe que precisa recomeçar, mas que você não consegue, você pode contar com Jesus, o especialista em recomeços. O texto que nós lemos vai contar o dia em que Jesus vai recomeçar com Pedro. Ele estava vindo de um período noturno, pouca visibilidade, pouca fluência, pouco crédito. E o texto diz que ele pescou uma noite inteira e não pegou nada. Ele estava vivendo um período inteiro e pescadores, gente, eles têm eles têm uma valência que é a resiliência. Quando Pedro diz: eu pesquei uma noite inteira, Senhor, e não peguei nada, ele não estava dizendo: eu lancei a rede e fiquei esperando o dia amanhecer. Obrigado, minha irmã. Obrigado. Eu não lancei a rede e fiquei esperando o dia amanhecer. Não, o que ele estava dizendo é: olha, eu lancei a rede e não peguei nada aqui. E um pescador, ele é um especialista em recomeçar, porque a cada novo lance de rede, ele coloca toda a energia do lance anterior, toda a esperança e toda a fé de novo. Ele vai crendo que 1 metro para frente ele pode pegar. E eu creio que diante de mim hoje existe uma plateia, uma audiência de pescadores, que talvez estão diante de uma noite que parece que não termina. Mas o Senhor está te dizendo: continua lançando a tua rede, porque uma hora uma pesca maravilhosa virá. Pedro tentou a noite toda, então, quando não tinha mais o que fazer, cansado, o sol começou a despontar e ele então vai para a praia. Para quem pesca, o período de atividade dos peixes é a noite. A noite para Pedro era o melhor período e aquele período tinha passado. E aí então ele vai para a praia, está ali lavando as suas redes e Jesus chega. E Jesus chega de dia e no meio da conversa Jesus vai usar o barco de Pedro e vai pregar para a multidão, mas em um determinado momento Jesus diz: Pedro, vamos a mar alto, vamos lançar a rede. E Pedro denota a sua descrença momentânea, dizendo: Senhor, eu pesquei a noite toda. Quando Pedro diz eu pesquei a noite toda, ele não está apenas dizendo eu me esforcei, ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu fiz tudo o que eu podia no período ideal. Eu fiz tudo o que eu podia no tempo que era o tempo perfeito para essa atividade. E Jesus não vem à noite. E Jesus não vem de madrugada. E Jesus vem de manhã. E Ele vem de manhã para dizer: eu posso recomeçar na tua vida, eu posso te levar de novo às águas profundas, eu posso recomeçar de novo com você, ainda que o período não seja ideal. Jesus é Deus. Para alguns é difícil recomeçar, porque você diz:
O período ideal da minha fertilidade passou. Para alguns é difícil recomeçar, porque talvez o período ideal para viver os sonhos de Deus, para se jogar nas missões, para ir para onde Deus te mandou, já passou. Talvez a frase do seu coração é: tô velho demais, já passou o tempo, não consigo mais, não aguento mais, o tempo passou. Jesus poderia ter vindo antes, minha irmã. Jesus poderia ter dado o filho antes. Jesus podia ter aberto a porta do emprego antes. Jesus podia ter curado antes. Jesus podia ter ressuscitado Lázaro antes. Mas por que ele vem depois de 4 dias, num período que não é o ideal? É para dizer que Jesus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. É para dizer que Ele pode, Ele pode, Ele pode. Em Jesus nós cremos, a Jesus servimos. Jesus pode recomeçar fora de época. Jesus anda com seus discípulos e Ele diz: vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo. Os discípulos queriam colher. Eles estavam corretos, o calendário solar dizia: ainda falta 4 meses, ainda falta tempo para a gente poder ter fruto, ainda vai demorar demais para esse negócio que a gente está plantando render, ainda vai demorar demais para eu me formar, ainda vai demorar demais, falta tempo. E aí Jesus vem e começa a dar uma aula sobre Ele ser o Pai da eternidade. Pai da eternidade, eternidade significa plenitude do tempo. Jesus é o Pai da plenitude do tempo. Então Ele pode te pegar agora, como fez com os discípulos, e te levar para agora, 4 meses para frente. E aquela porta de 4 meses se abrir hoje, e aquele salário de 4 meses vir hoje, e o pão de 4 meses começar hoje, e a revelação de 4 meses começar agora. E aí Jesus disse para os discípulos o que Davi aprendeu na caverna. O Davi, que tinha o Espírito de Deus, olhou para o céu e disse: os céus declaram a tua glória, Senhor. E Jesus vai dizer para os discípulos: olha, vocês estão certos, vocês dizem, faltam 4 meses para a colheita. Agora eu vou ensinar vocês a remir o tempo, eu vou ensinar vocês a andar na minha velocidade, eu vou andar com vocês e vocês vão conseguir entender o que eu vou dizer. Olhem para os campos, eles já estão brancos. Mas antes de dizer olhem para os campos, Jesus deu a fórmula para acelerar o tempo. Jesus disse para eles: vocês dizem faltam 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo: levantem as vossas cabeças. Você olha para o céu e Deus acelera na terra. Você olha para o céu e Deus amadurece o que está verde na terra. Você olha para o céu e o Senhor te leva. Vamos ser esse tipo de gente que vai levantar as cabeças, que quando não tiver nada na terra vai olhar para o céu e vai dizer: eu sei que é do alto que vem o meu socorro. E gente que vai olhar para o céu e vai dizer: eu sei que o meu Senhor está sentado no seu alto e sublime trono, eu sei que Ele governa sobre as nações, eu sei que Ele governa a minha vida. Quando os discípulos olham para o céu, Jesus não era poeta, Jesus não era alguém místico, não. O que Jesus fala acontece. Para mim esse texto é completamente literal. Eles viram um campo verde. Mas quando eles olharam para os céus e depois olharam para a terra, eles viram sobrenaturalmente um campo completamente branco, porque Jesus amadurece fora do tempo. Jesus é o especialista em recomeços. Jesus é especialista em recomeçar fora de época.
Ele fez isso com Moisés. Moisés, que aos olhos humanos era uma pessoa má sucedida. A Bíblia vai dizer que aos 40 anos de idade ele foge, deixando para trás o castelo, deixando para trás a herança de filho da filha de Faraó, e ele foge para Midian depois de ter cometido uma atitude impensada. Ele vai a Midian e lá ele fica por mais 40 anos. E aos 40 anos, Deus vai recomeçar com Moisés, depois de 40 anos de fuga. Aos 80 anos de idade, Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro. Pare para pensar, meu irmão. Aos 80 anos de idade, vivendo em um lugar distante, cuidando de um rebanho que nem era seu. Aos 80 anos de idade ele não tinha nem o seu próprio rebanho, mas estava ali cuidando daquilo que não era seu. A palavra de Deus diz que se não cuidarmos daquilo que é alheio, quem lhe dará o que é verdadeiramente nosso? O contrário também é uma verdade. Se você está cuidando daquilo que não é seu, mas cuidando como se fosse seu, te prepara, Deus está te treinando. Daqui a pouco o que é teu vai cair na tua mão. É gente que cuida de gente, de tanta gente, e está dizendo: Senhor, eu quero os meus. É gente que trata tão bem as coisas que são colocadas na sua mão e está perguntando: Senhor, quando virá o que é meu? E o Senhor hoje está te respondendo nessa manhã: o quanto você cuida bem do que é dos outros é um treino, porque o Senhor está acelerando, logo chegará o que é teu. Aos 80 anos, 80 anos, gente, é fora de época. 80 anos é final de carreira, 80 anos é para jubilar, 80 anos, gente, acabou. Mas aos 80 anos Deus vem para recomeçar com Moisés no deserto. Ele está lá num dia comum, num dia qualquer. E o Senhor aparece no fogo, numa chama, numa sarça que começa a queimar, mas não se consome. E do meio da sarça Deus fala com Moisés. Deus diz: Moisés, Moisés. Deus não diz homem, Deus não diz filho, não, Deus chama ele pelo nome. Porque o tempo pode ter passado, mas o Senhor jamais se esqueceu de ti. O tempo pode estar para você sendo um grande sofrimento, mas o Deus que recomeça através dos tempos está dizendo: eu jamais me esqueci de ti. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa, Moisés. E ele se vira para ver aquela imagem, e ele se aproxima, e o Senhor então vai falar com ele, vai dar uma instrução dizendo: volta, Moisés, volta para o Egito, volta para o lugar da onde você saiu envergonhado, volta do lugar da onde você saiu fugindo, volta, Moisés, porque esses anos no deserto comigo mudaram o teu caráter e a tua história, e agora você está pronto para recomeçar. Eu quero declarar sobre a minha e a sua vida: áreas de desonra vão se transformar em área de dupla honra para a glória de Deus. Naquela manhã, Jesus vai recomeçar com Pedro. E eu creio que essa é uma manhã de recomeços para mim e para você. Para alguns, o recomeço não é apenas a frustração de ter tentado e não ter pego nada. Para alguns, a dificuldade de recomeçar é que todas as oportunidades que você teve nessa área, você sabe, não foram outros, você desperdiçou. Todas as vezes que o Senhor colocou algo nas suas mãos, escorreu pelas suas mãos, e quando você percebeu, já tinha jogado fora.
Alguns carregam esse estigma, esse rótulo até familiar. Tudo que ele põe a mão estraga, tudo que ela toca dá errado. Quem sabe até o inimigo fomenta isso no seu coração, dizendo: olha, você não é bom para isso, você não é bom para aquilo, para você isso não dá certo, porque tudo que você toca, você acaba estragando, acaba desperdiçando. E talvez você deixou isso entrar no seu coração e isso se traduziu como uma verdade, talvez uma sombra de verdade até hoje. A palavra de Deus vai dizer que havia um homem na cruz que estava sendo condenado junto com o nosso Senhor Jesus. E na cruz do Calvário ele estava olhando para o nosso Senhor. Ele não tinha mais tempo de vida terrena. Ele não tinha mais chance de recomeçar aqui. O seu corpo sangrando denotava que a morte se aproximava. As suas mãos e os seus pés flagelados denotava que aquela seria a sua última hospedagem de vida. A sua vida inteira foi uma vida de transgressões. Assumidamente um ladrão. Alguém que por onde passava subtraía das pessoas. Alguém que era motivo de tristeza por onde entrava, por onde passava, deixava um rastro de subtração. Mas no último dia da sua vida, mais uma vez fora de época, ele escuta um outro ladrão dizendo: se é o Filho de Deus, desça da cruz, salve-se a nós também. E esse ladrão, esse homem que desperdiçou toda a sua vida e todas as oportunidades que teve, no último momento da sua vida, ele estava no lugar certo, pelo menos uma vez na vida, na sua morte, ele estava no lugar certo, ele estava do lado de Jesus. Quem sabe esse mês de lugares errados, mas agora você está no lugar certo. Um ano, mas agora você está no lugar certo. No lugar certo. Ao lado do teu Senhor, ao lado do teu Salvador, ao lado dele. E quando esse homem olha para Jesus, ele consegue enxergar uma esperança que ao longo da sua vida viva, ele nunca teve. Ao longo dos anos de roubo, de subtração, ao longo dos anos de viver uma vida transgressa, ao longo de tantos erros, agora ele olha para Jesus e nesse Jesus ele encontra esperança. Nesse Jesus agora, ainda que morrendo, ele consegue olhar para Jesus e ele crê no seu coração: a minha vida está passando, está fora de época, o momento não é bom, não dá mais para pescar, não dá mais para descer daqui, mas ainda que na morte eu sei que ele pode recomeçar. Ele teve a maior das revelações. Ele entendeu que todos os seus erros nessa terra não poderiam ser mais fortes que o poder salvador de Jesus. Ele entendeu que todas as suas cabeçadas na vida, todos os seus maus comportamentos não seriam superiores ao poder da morte de cruz de Jesus. E aqui estamos nós hoje celebrando essa morte. Aqui estamos nós hoje ouvindo de Jesus nos dizer clara e abertamente: ei, ainda que para você o tempo já passou, Jesus é aquele que tem poder para recomeçar num tempo inadequado.
Jesus é o Jesus da fertilidade fora do tempo. Jesus é o Jesus da cura fora de tempo. Jesus é o Jesus da salvação fora de tempo. Jesus pode tudo. A Jesus servimos. A Jesus servimos. Em Jesus colocamos toda a nossa esperança e a Jesus servimos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, por na cruz do Calvário lembrar de mim, lembrar dos meus irmãos e hoje estar nos dizendo: ei, a minha cruz é o teu recomeço. A minha cruz é o recomeço para o teu casamento, a minha cruz é o recomeço para a tua família, a minha cruz é o recomeço para a tua vida. Ei, a minha cruz. Aquele ladrão olhou para o Senhor e disse: Senhor, lembra-te de mim. Essa frase simples denota o que mais doía no seu coração. Aquele homem roubava, tirava dos outros, porque no fundo do seu coração, uma das razões era que ele viveu uma vida de esquecimento dos homens. Viveu uma vida esquecido dos homens. E no final da vida o que ele pergunta para o Senhor é: Senhor, lembra de mim. Pelo menos tu, Senhor, não se esqueça de mim. Pelo menos tu, Senhor, no ato da tua morte, lembra de mim. Porque eu não aguento mais ser esquecido pela família, eu não aguento mais ser esquecido dos amigos, eu não aguento mais, isso me consome. E o Senhor disse: ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Nós nunca mais vamos nos separar, nós nunca mais vamos nos separar. Se tudo acabar hoje, nós vamos com Ele para o paraíso. E se acabar amanhã, nós vamos com Ele. Se daqui a 1 ano, 2, 10, não importa, nós iremos com Ele. A sua palavra diz: ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, eu, o Senhor, o teu Deus, jamais me esquecerei de ti. Essa é a noite que o Senhor, amanhã que o Senhor promoveu para dizer: eu vou recomeçar com vocês. E vou recomeçar hoje, ainda que fora de temporada, em nome de Jesus.